dentro de todo o quadro que foi falado, eu vou fazer algumas perguntas. Tem 700 perguntas para fazer. Sim. Sobre a relação com os civis militares, o papel dos militares, tem sobre a Amazônia, sobre questões ideológicas. Os militares é uma grande questão, nós devemos conversar sobre isso. Mas eu gostaria de fazer uma. O senhor foi ministro-chefe da Secretaria. Sim. Olha que coisa curiosa. A Assuntos Estratégicos, ela começou, na realidade, era um nome para substituir o SNI, foi assim que começou. Aí se descobriu que isso era uma afronta, a questão da atividade de inteligência, uma importância que poderia ser dada por um ministério desta natureza. Sim. Aí criou-se um ministério que tinha a pretensão de pensar as questões futuras. Talvez tenha sido, apesar disso ter sido quase que intuitivo, não foi intencional. Talvez tenha sido uma das poucas vezes na nossa história que alguém disse que nós precisamos pensar projetos de Estado. E, para isso, precisamos... E não apenas planos de governo. Não apenas planos de governo, que essa seria a função. Sim. Mas o que a gente olha é que isso acabou ficando empacado, talvez naquilo que o senhor identifica como a mediocridade, seja de uma determinada liderança, ou seja, até da maneira como foi feito o nosso arranjo institucional. Talvez mais próximo disso, da Secretaria de Estratégia, a gente tenha visto o Senado do Futuro, com o senador Cristóvão Buarque, que ele tinha a mesma ideia, só que vindo do Legislativo. Não empacou, não deu certo. Por qual razão? Porque nós temos um desenho institucional que não permite que a mediocridade seja sufocada pelo que há de melhor. Essa seria a primeira pergunta. Tem várias, mas essa seria uma primeira pergunta para o senhor. Eu vi que o senhor apresentou um quadro e uma leitura de coisas que nós precisamos fazer. Eu vi também em determinadas entrevistas suas que o senhor é um presidencialista convicto. Eu, particularmente, sou parlamentarista, mas eu vi a sua leitura do presidencialismo. Qual seria o desenho institucional que o senhor imagina, até mesmo dentro daquilo que o senhor falou, que o senhor disse o seguinte, olha que coisa curiosa. O senhor falou assim, nós temos o hábito de copiar modelos, ser roupa emprestada, mas o modelo que nós inventamos, logo depois do período de 64, 85, foi exatamente esse presidencialismo de coalizão, que é de todas as roupas a pior, da minha perspectiva. O pior dos aspectos do presidencialismo e do parlamentarismo. O senhor imagina a criação de um poder moderador? Não, absolutamente não. Não há formas de governo que são permanentemente boas, não? Elas são circunstanciais. Então, o que eu digo é o seguinte, o presidencialismo defeituoso como ele tem uma grande vantagem nessa fase da vida brasileira, que permite uma marcha direta ao centro do poder. Foi isso que permitiu a eleição de pessoas que não eram simplesmente controladas pelos aparatos partidários. Mas o presidencialismo tem um grande defeito. O defeito é que ele foi desenhado para inibir a transformação da sociedade pela política. Então, se nós adotássemos prematuramente o parlamentarismo no Brasil, nós consolidaríamos o poder na mão dessas oligarquias partidárias. Quase todos os partidos no Brasil têm donos. E criar o parlamentarismo no modelo europeu no Brasil agora é dar o poder a esses donos. Então, vamos manter o presidencialismo temporariamente como um instrumento de quebra dessas oligarquias, mas vamos curá-lo de seu defeito, que é a perpetuação dos impasses, criando mecanismos constitucionais para a resolução pronta dos impasses. Esse seria Agora, permita que eu aproveite a sua referência aos militares para tratar de outro exemplo dessa nossa falta de seriedade no enfrentamento dos problemas do país. O Brasil é o país mais pacífico, dos grandes países da história moderna, o Brasil é o mais pacífico. E é o único país que ascende sem pretender imperar. A nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Se nós queremos ter um projeto nacional forte, nós precisamos poder dizer não.
Nós não queremos viver num mundo em que os belicosos estão armados até os dentes e só os pacíficos estão desarmados. Nós precisamos de defesa. A tradição brasileira, porém, é que o ministro da Defesa, depois, a partir da construção do Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique Cardoso, tem como preocupação aplacar os militares. A preocupação não é defender o Brasil. A preocupação é tranquilizar os militares. Os militares pedem equipamentos caros e o governo civil dá um pouco daqueles equipamentos para tranquilizá-los. Essa é a tradição. A única exceção a essa tradição na história republicana ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a gestão do único ministro civil da guerra, que foi o historiador João Pandiá Calósaras, que promoveu uma grande reforma militar em aliança com movimentos na sociedade civil brasileira, como a Liga de Defesa Nacional, presidida por Olavo Bilac. Em 2008, eu tentei construir uma estratégia de defesa que virou lei. Eu assisti, inclusive, e para minha surpresa, para mostrar como as coisas não são como parecem ser, os meus maiores aliados no Estado brasileiro acabaram sendo os militares. Trabalhei com eles com entusiasmo e eles comigo construímos junto essa estratégia. No final do governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro, isso voltou atrás. A Estratégia Nacional de Defesa construída ali repousava num contrato. O contrato era essencialmente que pela primeira vez o Brasil passaria a ter uma política de defesa séria e, em troca, os militares aceitariam pela primeira vez a liderança civil na defesa. Quando a primeira parte desse contrato foi violada, porque deixaram de levar a sério a tarefa da estratégia de defesa, a segunda parte do contrato acabou sendo também comprometida e o Ministério da Defesa voltou a ser remilitarizado, como ocorreu. Aí é que está. A ideia ali é que nós teríamos uma força militar mais enxuta, porém altamente qualificada, em que a força terrestre, por exemplo, o exército, em vez de simplesmente abrigar dentro dela uma vanguarda, viraria toda ela uma vanguarda no modelo das forças de ação estratégica rápidas, que são a vanguarda do exército. E todos os jovens brasileiros, homens e mulheres, que fossem isentos, desculpados do serviço militar obrigatório, passariam a ser sujeitos a um serviço social obrigatório, em que eles prestariam numa região do país diferente da região de que eles vêm. Então, o jovem rico de São Paulo vai trabalhar um ano na Amazônia e lá vai encontrar brasileiros de todas as regiões e de todas as classes, ministro. E vai receber... muito bom. E vai receber um treinamento militar rudimentar para compor uma grande reserva mobilizável. O senhor quer ver uma coisa que seria nessa linha, já resolveria muito problema? Por exemplo, todos aqueles que se formam na Universidade de São Paulo, qualquer universidade pública, deveriam pagar o custo da sua universidade fazendo prestação de serviço dessa natureza.